Meu amigo, eu queria que você falasse aí, dissesse o seu currículo CPF e o seu currículo se tiver CNPJ. Qual é? Muito obrigado, irmão. Bom, eu sou advogado de formação. Ok. Me formei em 2012 pela Universidade Regional do Cariri. Estudava no Crato, morei 5 anos, inclusive, nessa cidade. E Então foi muito para esse Hipocrato, né, garoto? Fui algumas vezes. Então agradeço muito aos meus pais pela oportunidade, né, de ter investido no meu estudo. Meu pai é filho natural de Acopiara, né, do município chamado Calabaço. Localidade chamada Calabaço, sítio lá, que inclusive chega a ser mais próximo de Quixelô do que propriamente de Acopiara. E minha mãe é filha natural de Quixelô, de uma localidade conhecida como Carrancuda. Então, e eu fui criado boa parte da minha vida no município de Iguatu. Então, esses 3 municípios sempre fizeram parte da minha vida. Mas como meu pai construiu toda a sua história financeira e de trabalho no município de Quixelô, ele é agropecuarista, trabalha lá na cidade de Quixelô, a minha relação sempre foi muito mais próxima com a cidade de Quixelô. E meus pais acreditavam que primeiro a gente deveria... Lá em casa a gente foi criado com um lema, até um pouco antigo, mas que a mim serviu muito, que é ou você vai estudar ou você vai para a roça trabalhar comigo. Mas você passou... Essa história sempre disse que o pai chama para passar um dia na roça. Você foi nesse dia? Eu preferia, eu achava muito mais fácil estudar do que a lida do gado com ele, e achava que eu deveria me dedicar efetivamente aos estudos, e assim eu fiz. Tanto eu como meu irmão, que também é advogado. Bacana. Então me formei pela Universidade Regional do Cariri, sou atualmente pós-graduado também pela Universidade Regional do Cariri em Gestão Pública, né, Direito Administrativo e Gestão Pública, pós-graduado também em Contratações Públicas pela Universidade de 7 de Setembro, e desde então, logo quando me formei, no ano de 2013, passei a trabalhar com gestão, em assessoramento da gestão, de gestão. Ora procurador, ora chefe de gabinete, mas sempre voltado para a gestão pública. E a partir desse amor pela gestão pública, pelo direito administrativo, foi se construindo algo que até então na minha vida era inimaginável, que era... Que era exatamente a primeira pergunta que eu lhe fazer, que é exatamente essa. Como é que a política chegou a você? Já porque você não tem histórico familiar político, assim. Você disse que tem um tio que foi... eu tenho um tio que foi vereador em Acopiara por 2 mandatos, e no outro acabou sendo suplente, mas assumiu também, que se chama Adail, João Adail Vieira. João Adail. Que foi vereador lá em Acopiara. E tem um tio também que foi vereador em Quixelô, mas por um único só mandato, era empresário lá na... Mas isso te influenciou, essa questão, não? Não, porque o meu tio foi vereador no início da década de 90, então eu não vivi bem esse período que ele foi vereador. E por isso que eu disse que para mim era inimaginável, né? Muito embora eu sempre gostei muito de política, participei inclusive de Mas tu chegou a pegar campanha... Não, campanha política no interior, ela é muito forte. Até 2004 podia se fazer campanha, comício, showmício, essa coisa. Você tem essa lembrança? Sempre fui alucinado por campanhas políticas, né? Meu pai também sempre... Movimentar a cidade. É aquela história, você passa 4 anos dizendo que não vai participar, que esse ano não se mete, mas quando chega... Lá está ele, e ele sempre foi assim. E Quixelô tinha uma história de um grupo de oposição que se construía há muito tempo, e meu pai sempre as coisas melhorando aí. Olha aí. E meu pai sempre fez parte desse grupo de oposição, né? Oposição ao grupo que era liderado à época pelo José Hilo, doutor José Hilo, né, que é pai do deputado estadual Ângelo Neto. E meu pai sempre fez militância nesse sentido, né? Foi muito perseguido também por ele, e por essa razão fazia a sua militância, mas era como um eleitor, né? Meu pai nunca quis ser liderança, muito menos ser candidato a nada. E baseado nessa história de reconstrução, de ruptura, inclusive com o grupo do Zé Hilo, que perdeu o poder no ano de 2012, eu ingressei na prefeitura, né, como advogado até então. E a partir daí, quando me tornei chefe de gabinete, que requeria de mim muito mais do que saberes jurídicos, apesar de ter alguma habilidade... Já entrou a parte política na história, né? Aí vem a parte que fui do movimento estudantil lá na URCA, que participei de movimento de greve lá na URCA, a famosa greve de 2008, logo no primeiro semestre da faculdade. E isso, claro, aflorou em mim um desejo muito grande de ser parte integrante da política quixeloense.